Beleza, galerinha do 8º ano? Essa aula é para você, aulinha de química, tá bom? Vamos rever aqui aquilo que a gente viu lá na teoria e comentar aqui os exercícios para ficar mais fácil para você, já que esse conteúdo aqui é um conteúdo bem dedicado, mas de suma importância. Lá na teoria, gente, você viu sobre o modelo atômico de Bohr e a distribuição de Linus Pauling. Você aprendeu que o núcleo é positivo, tem prótons e nêutrons, ao redor tem elétrons, mas esses elétrons eles ficam em camadas. Cada vez que esse elétron vai para uma camada mais externa, mais distante, ele tem um valor de energia, ele absorve um valor de energia. Quando ele volta para a camada de origem, ele libera essa energia na forma de luz, algumas vezes visíveis, outras vezes não visíveis, né? Que é o que vai formar as cores. Exemplo disso são os fogos de artifício. Você aprendeu também que existem os subníveis, o S, P, o D e o F. O S que cabe 2 elétrons, o P que cabe 6, o D que cabe 10, o F que cabe 14 elétrons. E a gente associou camadas e subcamadas, né, níveis e subníveis, a uma tabela que a gente chama de diagrama de Linus Pauling. Você aprendeu que esse diagrama a gente não usa na horizontal, a gente não usa na vertical, a gente vai usar sempre na diagonal, sempre caminhando por essas trilhas aqui, porque senão a gente acaba errando, tá certo? Então vamos lá, ó. Nos exercícios, ok? Quando você chega nos exercícios fundamentais, primeira questão, está dizendo aqui, ó, sobre o modelo atômico de Bohr, podemos tecer as seguintes considerações. Você vai marcar aqui e ver quais são esses itens que são verdadeiros. Por exemplo, quando o núcleo recebe energia. Gente, núcleo não recebe energia. Quem recebe energia é o elétron, não é o núcleo. Então, de cara, esse número 1 ele já está falso. No 2 diz assim, ó, quando o elétron recebe energia, salta para um nível mais energético. Isso é verdadeiro. Quando ele recebe energia, ele vai saltar para um nível mais energético, que é o mais distante do núcleo. Então, 2, verdadeiro. Número 3, quando o elétron passa de um estado menos energético, ou seja, mais perto do núcleo, para outro mais energético, ou seja, mais distante do núcleo, devolve energia. Não, não devolve, ele absorve energia. Number 3, mostrarei no meu inglês, eu sou top, eu sou bilíngue. Número 3 aí número 3 aí você vai marcar falso. E número 4, se um elétron passa do estado A para o estado B, recebendo X unidades de energia, quando voltar de B para A, devolverá X unidades de energia. Isso é verdadeiro, gente. A energia que ele absorve para saltar de camada é a energia que ele libera para voltar para a camada de origem dele. Então, número 2 e número 4 são as afirmações verdadeiras. Ele quer saber quais são as falsas. Number 1 e number 3. Muito bem. E aí você vai olhando questão por questão. Segunda questão aí, ele mostra o modelo atômico de Bohr. Tem algumas afirmações. Você vai olhar se são o que vai levar a marcar a opção verdadeira, a opção incorreta nessa segunda questão. Ok? Não tem nada de difícil aqui. Aqui mais uma vez distribuição eletrônica. E ele vai dizer assim, ó. Escreva a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis. Gente, em ordem crescente de energia é a ordem com que vai aparecendo. É a ordem das trilhas aqui. Na hora que você vai fazendo aqui, ó. Medida que você vai fazendo na ordem, isso aqui é a ordem energética. Tá certo? Do menos energético para o mais energético. Quando no item B ele vai dizer assim, ó. Escreva a distribuição eletrônica ordenando os subníveis em ordem geométrica. Em ordem geométrica é obedecendo esses números. 1, o 2, aí depois do 2S2, né, vem 1S2, 2S2, aí vem 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Tá vendo que vai voltar para o 3D10? Na ordem geométrica não volta para o 3D10. Na ordem geométrica vem 3P6, 3D10, 4S2, porque esses números precisam estar em ordem crescente, tá bom? Ordem geométrica, esses números 1, 2, 3, 4, que vem antes aqui na frente, precisa estar em ordem crescente. Quantos prótons apresenta o átomo? O número de prótons é igual ao número de elétrons, porque não tem carga nenhuma, né?
e indica o número de elétrons por nível. Então, na primeira camada tem quantos elétrons? Tem 2. Na segunda camada tem quantos? Tem 8, ó. 2 mais 6, 8. Na terceira camada tem quantos? Aí você vai somar. 2 mais 6 são 8, mais 10 são 18. Na quarta, 2 mais 5, ó. Isso está indo até aqui. Então tem 7. Você anota aí bonitinho e envia. Aqui você vai fazer distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, por exemplo, de 12 elétrons aqui do magnésio. Aí você vai colocar 1s2, 2s2, já foram 4, né? 2p6, já foram 10. 3s2, já foram 12. Opa, parou. Não era 12 que eu queria. Então para aí. E aí você vai fazer para cada item desse daqui, tá bom? Na quinta questão, e na sexta questão também envolve distribuição eletrônica. No testando conhecimento, gente, você vai fazer aí uma análise aí de todos os exercícios, tá bom? Tá falando aqui sobre modelos atômicos, aqui tá falando sobre salto quântico, a gente viu isso lá na teoria. O restante das questões todos sobre distribuição eletrônica. Vamos ver como é que ficou o nosso TD, né? Comentar o nosso TD também. Então, o TD 3 de Química, e também vai abordar esse assunto, que é distribuição eletrônica. Tem que treinar, gente. A única forma de você aprender a fazer essa distribuição eletrônica é treinando, tá certo? Porque tem uma hora que a ordem vai ficar tão decorativa, tão mecânica, que você já vai ter na sua cabeça e vai ficar muito fácil. Primeira questão, então, tem esse desenho. Vai falar sobre a quantidade de elétrons que existe, né, no cloro. Você vai analisar aí. Segunda questão, também está falando sobre o número de prótons. Ó, o cálcio tem 20 prótons, também tem 20 elétrons. Só que aqui o cálcio apareceu com o símbolo mais 2. Quando aparece o símbolo mais 2, acontece o quê? Ele perde 2. Então, ao invés de ser 20 elétrons, seria 18. Aqui está dizendo que é 22. Então, o item A já está falso. E aí você vai procurar qual é o item que está verdadeiro aí. A terceira questão, mais uma vez, ó, tem distribuição eletrônica. Você vai ver como é que esses itens aqui vão se comportar em relação a ele. Vai falar sobre tabela periódica. Se ficar muito difícil, você sinaliza lá no Google Class. Ok? Mas de cara, ó, ele tem 3 níveis de energia, né? O 2 e o 3. 3 níveis de energia, tá bom? Tem aqui, ó, dizendo que tem 4 níveis de energia. Já tá falso, tá bom? Aqui na primeira camada ele tem 2 elétrons. Aqui na segunda camada, ó, tem 8 elétrons. Na terceira camada tem 7 elétrons, tá bom? Lembrando que essa última camada é a tua camada de valência. Então, nessa última camada de valência, tu tem 7 elétrons. 7 elétrons. A gente vai ver mais na frente que esse número 3 está relacionado à posição dele na tabela periódica, que é o conteúdo da próxima aula. Certo? Então, ficam 7 elétrons na tabela periódica. 7 elétrons na última camada, e isso ajuda a reconhecer ele na tabela periódica. Bom, já dei praticamente a questão toda aí. Quarta questão está falando sobre o número quântico, tá bom? Eu vou colocar lá no Google Class, tem uma observação sobre isso, como é que calcula números quânticos. Quinta questão, de novo, distribuição eletrônica de 22 elétrons, tá bom? Você vai ver um S2, 2S2, 2P6, 3S2, depois 3S2 vem quem? Você vai olhar quem é que vem, depois 3S2, marca o item. Aqui, questãozinha batida, você já deve ter resolvido várias questões dessa no livro, tá bom? Tá falando que A e B são isóbaros, número de massa é igual, então ele vai dizer que o número de massa do A é 4x mais 5, ó. O número de massa de B é 5x menos 1. Se eles são isóbaros, então esse número é igual a esse número. Iguala, descobre o valor de x, substitui e vê quanto é que ficou. Vai lá e marca o item e se amostra para todo mundo que acertou. Aqui, sétima questão sobre o modelo de Bohr. Ok? Você vai analisar aí. E na questão número 8, você também vai marcar aqui um item que tem a ver com essa distribuição eletrônica aqui do ítrio.
E quer saber o número de camadas e o número de elétrons mais energético por litro. Gente, número de camadas de novo, esses números tem aqui na frente, certo? Então, se está terminando no número 5, é o maior número, então ele tem 5 camadas. Então, descarta o item A, descarta o C, descarta o item E. E ele quer saber o número de elétrons mais energético. Gente, o número de elétrons mais energético é o último que tu colocou. O último que está aparecendo aqui é qual? 4D1. Então, tem um elétron no subnível mais energético. Portanto, tem 5 camadas, um elétron, você vai marcar o item de B. De besteira essas questões, é muito fácil. Distribuição eletrônica de novo, do ítrio, 39, tá bom? Se você for inteligente, só olha lá de cima, porque já tinha, né? E a 10ª aqui está falando sobre a evolução do modelo atômico, desde a Grécia até os dias aí de Dalton. Tranquilo, gente? Então tá muito fácil, qualquer dúvida você procura lá no Google Class. Esse conteúdo é um conteúdo muito importante, portanto, eu faço questão de dizer que não olhem lá atrás do livro, tentem responder, qualquer dúvida sinaliza, porque ele é de suma importância para os conteúdos que vêm mais à frente. Tranquilo? Grande abraço, qualquer dúvida nos procure lá no Google Class.